Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós que nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer também a esse estúdio maravilhoso, a Caribou Filmes, aqui na cidade de Rio do Sul, que é onde a gente grava todos os podcasts do ConteCast. E também nosso produtor João. Tamo junto, João. Nós. É isso aí. E hoje eu tô com uma pessoa super especial aqui comigo. Ele que é médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em reprodução humana e infertilidade, sócio proprietário da clínica Marlos da Silveira e da Med Infuse Terapias Injetáveis, casado com a Josiane, pai da Melissa e do Bernardo e padrasto da Lívia. Seja muito bem-vindo, Dr. Marlos da Silveira. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Obrigado eu, doutor, pelo teu tempo e por ter aceitado aí o convite também. E vamos lá, quem que é o Dr. Marlos? Como é que chegou até aqui? Onde nasceu? Onde estudou? Como é que é a carreira até aí? Então, eu sou de Curitiba, Paraná. Vivi lá até me formar na faculdade. Eu formei em medicina na Universidade Federal do Paraná em 2001. Faz um tempinho. Faz um tempinho. E logo em seguida eu fui para Florianópolis fazer a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia na maternidade Camela Dutra. Completei a residência lá e aí fui procurar um lugar para trabalhar. E acabei vindo aqui para a região. Eu não tinha nenhum parente aqui, não conhecia ninguém. Acabei dando a sorte de vir para cá, para essa região. Eu acho maravilhosa. E quando cheguei aqui já me encantei, já decidi que eu queria ficar. E o começo foi penoso, assim, o começo não é, né, todo mundo só vê o close e não vê o corre, né? Sempre assim, só vê as pingas que a gente toma e não tomba o que a gente leva, né? O começo foi bem difícil, até porque eu era desconhecido, ninguém me conhecia. Uhum. E então tive que abrir o meu caminho, abrir meu espaço. E aí, com o tempo foi evoluindo, né? Graças a Deus, a gente sempre procurou trabalhar com bastante seriedade, com bastante ética e fazer a medicina da melhor forma possível para o paciente, né? E aí acabei formando família aqui em Rio do Sul mesmo, né? Trouxe meus pais lá de Curitiba também para morarem aqui. Olha minha só. irmã, veio todo mundo para cá. Que bacana. Isso foi que ano? E veio especificamente para o Hospital Regional, daí para trabalhar aqui no Hospital Regional? Eu cheguei aqui em Rio do Sul em 2005. 2005. Fez 20 anos agora. Uau. E aí inicialmente eu atendia numa clínica privada, Uhum. né, algumas tardes por semana. Depois eu consegui entrar no CAM, Centro de Atendimento à Mulher, pela prefeitura. Depois consegui um espaço lá no Hospital Regional para começar a dar os meus plantões e tal. Então aí a coisa começou a andar, né? Até abrir a sua própria clínica. Até abrir meu consultório, né? O consultório também começamos pequenininhos, aí depois a gente foi ampliando, né? E aí hoje, desde o ano passado, a gente abriu a Med Infuse, que é uma franquia de terapias injetáveis, né? Com foco principalmente em emagrecimento, mas que oferece outras terapias também, né? Tem protocolos de cabelo, pele e unha, de ansiedade, né? De performance esportiva, né? Para o pessoal que pratica algum esporte. Então, é um leque bem variado de opções ali que a gente tem de tratamentos para diversos objetivos, diversos quadros. Nem sempre, a gente fala terapia injetável, mas nem sempre o objetivo é tratar alguma doença, né? Uhum. Muitas vezes aquilo ali é um auxiliar para manutenção da saúde, né? A pessoa não precisa estar necessariamente com algum problema de saúde para fazer alguma terapia daquela, né? Então,
Então, protocolo, por exemplo, de performance esportiva. A pessoa é o atleta para ter um rendimento um pouquinho melhor na modalidade dele, ele pode fazer esse protocolo que vai diminuir chance de lesão, né? Aumenta o tempo de recuperação, aliás, diminui o tempo de recuperação, né? A pessoa recupera mais rápido. Então, é uma área que oferece assim, tratamento de saúde, não de doença. E também estética, usa estética também para corpo, para, enfim, músculo, etc, ou não? Estética não é muito nosso foco, né? Uhum. É claro que a pessoa, por exemplo, que entra num protocolo de emagrecimento, né? Ela vai ter uma melhor estética, isso é evidente, né? Mas os procedimentos de estética, não, esses geralmente são realizados por outras especialidades, né? Então, medicina estética, biomedicina, não entra muito na nossa área, por enquanto, né? Quem sabe no futuro a gente amplia. Interessante. E então você começou lá atrás, primeiro consultório na área de ginecologia, e é difícil também, né? Eu fico imaginando, porque a área íntima, feminina, para tu conseguir confiança das mulheres, para você atender. Como é que você começou assim lá atrás, para pegar confiança? Trabalhando de forma correta. Não tem outra... Tendo resultado também. Exatamente. Né? Então, assim, quando você... Passo a passo, né? A obstetrícia, ela é muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, ela é muito estressante, né? Porque todo mundo espera só por um resultado bom. Ninguém espera um resultado ruim, né? E a gente, na obstetrícia, infelizmente, às vezes acontece de você ter uma intercorrência, de ter um imprevisto, alguma coisa assim, que não te dá um resultado tão bom, né? E aí você precisa passar confiança para a paciente, né? Mostrar que você está fazendo de tudo para reduzir os riscos de que ocorra qualquer problema, né? Durante a gestação ou durante o parto dela. Então, a obstetrícia, ela é assim, uma balança. A gente tem que ir pesando, né? É meio que no tato, assim, você vai vendo, né, o que pode ser feito, se está caminhando bem, se não está caminhando bem. Isso as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem compreender quando está lá no trabalho de parto, quando está internado lá para HBB. Eu diria até que é mais cultural dessas gerações atuais, né? A necessidade, o imediatismo, necessidade de resultado rápido, né? Então ninguém hoje consegue ficar esperando alguma coisa muito tempo. E aí você pega um trabalho de parto que dura 12 horas, 16 horas, né? Isso hoje não entra na cabeça das pessoas que isso é normal, sabe? Se eu for pegar lá na época das nossas bisavós, lá que eram neném em casa, elas ficavam 2 dias dentro do quarto em trabalho de parto, né? O tempo médio estipulado de forma científica é de 12 a 16 horas. Tempo médio. Pode durar mais, pode durar menos. E hoje as pessoas não têm essa... Que é a parte da dilatação, Isso, todo o tudo processo mais, de parto, né? Contrações, dilatação. E aí você pega, por exemplo, o casal. O marido nunca viu a mulher desesperada de dor. Certo. Ele nunca viu a mulher passar por aquilo ali. E aí ela começa a passar por ali. No início ele até consegue, né? Entender que tá tudo ok, que faz parte do processo. No início o quê? 2 horas, 1 hora? Exatamente. E aí quando começa a estender, ele começa a ficar aflito, né? Então as pessoas hoje elas não entendem, não conseguem compreender esse tempo de processo, né? Elas querem muito rápido, elas querem que entre por uma porta e já saia nem na outra. E tu acredita que isso força a ideia de fazer cesárea, por exemplo? Para não passar por isso? Com certeza. A maioria a gente vê muito lá no centro obstétrico ali, né? Então a pessoa está em trabalho de parto, ela está em evolução, está lá às vezes já nos últimos centímetros ali da dilatação, e o acompanhante insistindo que tem que fazer cesárea, né? Porque o parâmetro deles é o tempo. Não é assim,
Claro, ninguém tem obrigação de saber, mas quando a gente avalia, assim, necessidade de fazer cesariana, a gente avalia o bem-estar do feto, né? Então, tem alguma coisa que possa oferecer risco ao bem-estar fetal? Tem. Então, para tudo e vamos para cesárea, né? Não tem. O bebê está bem, o batimento cardíaco está normal, as contrações estão dentro do normal, está tudo evoluindo, não tem sinal de sofrimento fetal. Ok. Tempo, para a gente, não é parâmetro, né? E as pessoas têm dificuldade com isso, assim, com relação ao tempo, né? Eu já vi muito, assim, muito processo em que o argumento principal era esse, era o tempo, né? Demorou para nascer. Mas demora para nascer. Faz parte da natureza humana, né? Uhum. E quando tu fala que pós-graduado em reprodução humana e infertilidade, esse tempo, quero estar grávida, né? Uhum. Então, existe isso também. Isso existe como você se preparar para isso. Conta um pouco mais como é o pré. Se chama pré-nupcial isso? Não é pré-nupcial, né? Pré-gravidez? Pré-concepção. Pré-concepção. Isso foi uma demanda que eu vi que existia aqui. Hoje a gente tem mais colegas que também têm a mesma especialização, a mesma pós-graduação, mas na minha época ali ninguém tinha, e era uma queixa muito frequente no consultório, assim, né? Eu tô tentando engravidar, não tô conseguindo, né? O casal tentando. Uhum. E aí eu fiz essa pós-graduação e a pós-graduação em si, ela permite até você fazer procedimentos mais complexos, né? A inseminação artificial, a fertilização in vitro, né? É claro que aqui em Rio do Sul a gente, por falta de estrutura, não tem como a gente fazer os mais complexos. Então, a gente trabalha mais com a parte de equilíbrio hormonal mesmo ali, às vezes uma indução de ovulação, né? Um estímulo na ovulação ali, e já dá muito bom resultado, assim, né? A grande maioria dos casos a gente resolve com a baixa complexidade, que é o que dá para fazer aqui, né? Média e alta complexidade, que é a inseminação e a fertilização in vitro, são realmente poucos casos que aí a gente caminha para centros maiores, né? Interessante. E aí é uma angústia do casal, né? Porque... Sim. E agora, será que... Não sei se você fala esse termo, mas pegou ou não pegou? Pegou, não, né? Fertilizou ou não fertilizou? Não sei. Eu tenho algumas histórias, assim, que essa é uma área muito bonita, né? Porque você ajudar na concepção, né? Você ajudar um sonho de um casal ali, a gratidão que eles têm depois é maravilhosa, assim. E já tive muitos casos, assim, de pacientes que... eu tenho 2 casos, assim, que são emblemáticos, né? Por favor, fique à vontade de contar. Eu tenho uma paciente que... Hoje ela já tem, acho que, 3 filhos, se eu não estou enganado. Os 3 ela fez pré-natal comigo. No primeiro, só que ela teve dificuldade de engravidar. E um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, ansiedade, né? Ela tinha muita ansiedade para ficar grávida. E ela chegou para mim e falou assim, olha, se eu vejo a propaganda da Pampers na televisão, eu começo a chorar. Uau! De tanta vontade que ela tinha de ter um filho e não estava conseguindo. E aí a gente fez o tratamento. A gente fez umas 3 tentativas, não deu certo. E aí um dia ela falou assim, olha, esse mês eu não vou fazer, porque meu marido está de férias, a gente vai viajar para Bahia, a gente vai ficar um mês lá, né? Daí depois, quando eu voltar, a gente continua. Tudo bem. Ela voltou grávida. Uau! Porque aí ela foi para lá, desligou do assunto, né? Não acabou a preocupação dela, estava lá de férias, estava tudo bem. O foco era outro? O foco era outro, engravidou, né? E a outra paciente minha, a gente fez algumas tentativas aqui, não teve sucesso, encaminhei ela para fazer inseminação, porque ela tinha um fator masculino também, né? O esperma do marido não era assim tão bom, aí foi para lá, fez a inseminação e engravidou. Fez o pré-natal, nasceu o neném, tudo certo, tudo perfeito. Ela estava lá amamentando o neném, ela pensou, eu não preciso tomar anticoncepcional, né? Porque a hora que eu quiser engravidar de novo, eu vou ter que fazer tratamento de novo. E aí, um belo dia, ela sentiu um chute. Uau! Aí ela me procurou e falou assim,
eu senti alguma coisa mexendo aqui. Fui fazer ultrassom, ela estava 5 meses já de gravidez. Nossa! Ela também, primeira gravidez pela ansiedade, teve muita dificuldade. Depois estava com o neném no colo, desligou do assunto, engravidou sozinha, sem nenhum tratamento, sem nada. Então, é uma área, assim, que ela é muito prazerosa de trabalhar, assim, porque você cria desbloqueia uns caminhos, assim, que ninguém espera. Interessante. Agora você falou, eu descobri com 5 meses. Eu já ouvi alguns casos que a mulher não percebe que tá grávida. Isso existe mesmo até o final, assim. Chega com dor no hospital e, cara, tu tá em trabalho de parto. Já passou algum caso desse? Já ouviu? Já tive um caso aqui no meu plantão aqui no regional. Como é que... Eu não entendo como, né? Olha, sinceramente também não sei te explicar. Caramba. Como é que a pessoa não percebe que o corpo tá mudando, que tem movimento, porque tem movimento. Tem uma pessoa dentro. Tem movimento, mas do cérebro eu não duvido nada. Né? O nosso cérebro ele é capaz, às vezes, de anular, né, algumas sensações, de anular, né? Eu não sei se por negação, mas enfim, deve ter algum caminho cerebral ali que inibe que a pessoa perceba aquilo, né? Mas acontece, isso é bem comum. Já aconteceu comigo, eu estava de plantão, chegou um casal novinho, assim, e a menina chegou lá no pronto-socorro achando que estava com cólica renal. Uau! Aí o médico que avaliou ela no pronto-socorro falou assim, olha, eu vou te pedir uma avaliação lá do ginecologista. E aí mandou lá para cima, porque eu acho que ele fez o teste, o beta-HCG lá embaixo, deu positivo. Ele falou, ela tá grávida, tá com bastante dor, avalia para mim. Eu fui avaliar, tava nascendo, literalmente tava nascendo o neném. Mas assim, para não ter uma mudança de visão, provavelmente ela era um pouco mais obesa, ou não? Não era. Não era? Não era. E a barriga? Pequena? Era uma barriga pequenininha. Uau! Uma moça novinha, assim, uns 20 e poucos anos, né? Barriga pequena. Mas não era... que é o senso comum, né? Você pensa, a pessoa mais gordinha Sim. Passa mais batido, realmente passa. Mas não é exclusivo para pessoas que estão acima do peso. Essa menina era magrinha, né? Eu olhava, eu via a barriga, mas ela não via, ela não se via com a barriga. Já pensou? E assim, num caso desse, nasceu super saudável, normal, e muita gente às vezes faz vários tratamentos pré, durante, e às vezes não nasce tão saudável, assim, tem algumas complicações, né? Se pudesse contar um pouco mais disso, porque também é uma fase complexa, né? Eu tenho um filho, meu filho tem 7 anos, e eu lembro que cada vez que ia fazer um ultrassom para olhar, assim, cara, tomara que esteja tudo certo, mas, né? Tem isso, essa ansiedade, pelo menos eu como pai tive. Assim, quando você faz o pré-natal, o objetivo do pré-natal é mitigar os riscos, né? Você diminuir os riscos de qualquer intercorrência, né? Tanto ligado à parte materna quanto à fetal. Então, você faz um pré-natal bom, né? Faz o primeiro ultrassom morfológico ali com 12 a 14 semanas, com Doppler. Faz o segundo morfológico de 20 a 24 semanas com Doppler. Com esses dois morfológicos, a gente consegue pegar mais de 95% das alterações que podem ter na formação do bebê. O Doppler serve para a gente avaliar risco de pré-eclâmpsia, risco de complicações que podem acontecer mais ali na frente na gestação. Né? Alterações de fluxo na placenta, que possa diminuir o crescimento do bebê, tudo isso aí a gente consegue avaliar. É importante fazer as consultas, fazer todos os exames de laboratório, porque com isso a gente tem uma visão um pouquinho melhor de como a coisa está se desenrolando, né? Às vezes, mesmo com tudo isso, né, a medicina ela não é matemática, né? Então, às vezes, mesmo com todos os exames, está tudo certinho, tudo normal, você tem alguns imprevistos, ou às vezes algumas surpresas, assim, de ter alguma alteração que não foi vista, né? Então, mesmo assim acontece. Mas o objetivo principal é sempre diminuir risco, né? E poder prever. Então, eu fiz um morfológico e deu uma alteração. O que eu vou fazer?
continuar o pré-natal, né? E no momento oportuno a gente vai interromper essa gestação, já sabendo que tem esse problema. Então isso melhora também o atendimento ao bebê depois, né? Aí, é claro que tem a parte que Deus protege também, porque tem muita gente que a gente pega muita gestante que negligencia o pré-natal, assim, não faz pré-natal, né? E chega ali pra gente, às vezes não tem exame, não tem nada, né? E graças a Deus nasce tudo bem, saudável. bem, saudável, né? Então tem essa parte também, né? Forte, berrando, né? E agora falando de berrando, todo neném nasce berrando? Como é que é isso? Ou não é praxe? Tem que dar aquele choro? Conta agora um pouco mais dessa parte pós. Isso é legal a tua pergunta, porque assim, eu vejo que é uma angústia dos pais, assim, a hora que a gente fala assim, nasceu, né? Porque a ideia que se tem é que nasceu e já tem que nascer chorando na hora, né? Porque ficou esse mito assim, demorou para chorar porque estava mal. Nem sempre. O bebê, às vezes, ele principalmente o bebê que nasce de cesárea, tá? Às vezes ele nasce e ele não... Para ele ainda está dentro da barriga. Então é normal, às vezes, levar um tempinho ali, alguns segundos. Né? São segundos, não dá um minuto. Mas é normal que o bebê, às vezes, ele nasce e ele fica quietinho, ele fica olhando, tentando entender o que está acontecendo, e aí daqui a pouco ele chora, né? Mas eu vejo que esse tempo que leva gera uma angústia nos pais, assim, tá tudo bem, a gente fala, tá tudo certo, tá tudo bem, né? É claro que quando o bebê não está bem, né, ele também tem essa dificuldade de chorar na hora, né? Mas nem sempre isso é um mau sinal. Às vezes nasceu ali, ele só tá quietinho, né? E eu li que talvez é por causa da respiração, que ele respira a primeira vez e dói, ou não tem nada a ver. Não. Nada a ver. Não, o choro? O choro. Tipo... Não, o choro é um reflexo. O choro é um reflexo, não é dor, não. Entendi. Tá? O bebê ele tem... O recém-nascido, ele não tem bem desenvolvido ainda o centro de dor. Então o recém-nascido sente pouca dor. Porque senão você imagina, né? Você vai nascer de parto normal, vai passar num canal de 10 centímetros de diâmetro. Você imagina se você sentisse dor que nem um adulto sente, né? Não ia passar nunca, né? Então, o bebê, o recém-nascido, o centro de dor dele ainda não é completamente maduro, né? Tanto é que nas meninas, a gente fura a orelha ali na maternidade ainda, porque elas não sentem, o desconforto é menor. Interessante. Né? Então não é de dor, não. Eu lembro que quando... É John o nome do meu filho, né? Quando o John nasceu, foi pingado uns negócios amarelos no olho e tal. Isso aí é para proteção, bactéria, enfim. Isso é para evitar conjuntivite, tá? É como se fosse um antisséptico, né? Tá? E serve para proteger ali, porque, né, o teu filho nasceu de parto normal, cesárea. A gente padronizou, né, para todo nascimento usa, mas a cesariana, por ser um procedimento cirúrgico, ela é muito mais estéril, né? Assim, a chance de contaminação é menor. Né? Mas, de qualquer forma, a gente faz para evitar, né? Porque está no ambiente hospitalar também, o bebê vai ser manipulado ali, então, para evitar que faça alguma infecçãozinha ali. Muito bom. Eu lembro que foi toda uma preparação pré, né? Então, não sei se tinha tratamento com ferratina, né? Para mulher, eu acho que para tipo, hormonal. Isso é hormonal também? Já entrando um pouco nesse assunto ou não? Não é hormonal, mas a ferritina na gestante, é um dos exames que eu gosto de pedir, porque normalmente ela fica muito baixa, né? E a ferritina, ela funciona... Ela tem duas funções, né? Quando ela está muito elevada, ela é um marcador inflamatório, né? Então, uma pessoa que está acima do peso, pessoa que está abusando de álcool, está comendo errado, geralmente a ferritina vai estar mais elevada por ser um marcador inflamatório, né? Significa que teu corpo está inflamado. E a ferritina também funciona como uma reserva de ferro no nosso organismo. Então, quando ela está muito baixa, né, significa que o teu corpo não tem muita reserva para repor os glóbulos vermelhos que vai precisar, né? E aí, se você não repõe a ferritina, você acaba entrando num processo de anemia, né? Tudo isso aí.
A ferritina baixa, você tem sintomas que te fazem suspeitar da ferritina quando ela está muito baixa, assim. Geralmente cansaço, desânimo, nas mulheres principalmente queda de cabelo, né? Então, às vezes a paciente, tô me sentindo meio cansado, tô sem ânimo para ir para academia, o cabelo está caindo muito, isso mesmo no pré-natal, né? Então você ouve a queixa, para a gente fala, opa, tá, vamos dar uma olhadinha na tua ferritina. Se está muito baixa, a gente repõe, né? Faz injetável, como a gente faz lá na Medifuse. Ou via oral dá para fazer, mas como a absorção é menor, né, a reposição fica muito lenta, leva muito tempo para você chegar no ponto ideal. Então, dependendo da quantidade que tiver de ferritina, você tem que partir para o injetável mesmo. E daí para mulher grávida tá na vibe boa, porque aí já muda um monte de hormônio, né, durante a gravidez, né? Não sei se é hormônio, é ânimo, é sensibilidade, é tudo isso misturado. Tudo isso misturado. E aí como é que tu consegue conduzir elas, assim, como é que tu orienta, enfim, como é que tu trata aí? Não sei se é um tratamento, né, um acompanhamento talvez da mulher grávida. Porque impacta no marido também, né, a mulher, sim, né? A mulher vê um turbilhão de emoção, né? Na parte hormonal, a gente não tem como mexer durante a gravidez, né? Então, ali na gravidez, é contenção de danos. Tá. Você vai tratando sintomas ali, usa algumas vitaminas, por exemplo, que a gente tem lá na Medifuse ali. A paciente está meio ansiosa, você usa o protocolo de ansiedade ali, faz a medicação ali para ansiedade, que basicamente usa aminoácidos, vitaminas, né, que vão ajudar no equilíbrio ali dos neurotransmissores ali, que é o que bagunça a nossa cabeça. E aí você consegue ir levando. Então, assim, com terapias, com tratamentos não medicamentosos, você consegue ter bons resultados também, né? Eu acho que a paciente entender que tudo que está passando na cabeça dela faz parte da mudança hormonal, da gestação e tal, já ajuda bastante, né? Porque às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo e eu tô feia, tô gorda, né? Então, ela não entende muito bem por que ela está se sentindo desse jeito, né? E às vezes a gente precisa lançar mão de alguns medicamentos, né, para ansiedade, para depressão, ali, principalmente o maior cuidado que a gente tem na gestação, quando o paciente começa a variar muito o humor, é com a depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto, toda gestante, logo depois do parto, pela mudança brusca, e é brusco, tá? Assim, ela tá lá em cima, com os hormônios lá em cima, ela desaba, assim, né? Quando termina a gestação. E essa mudança muito brusca bagunça todos os neurotransmissores ali, né? Então, dopamina, serotonina, que são substâncias que o nosso cérebro produz e que dão uma sensação de recompensa, de bem-estar, de tranquilidade, né? De relaxamento. Isso tudo muda muito rápido na puérpera, que a gente chama, que é a fase puerpéria, é a fase logo depois do parto, né? Então já não é mais gestante, agora ela é puérpera. Isso tudo muda muito rápido. E essa mudança brusca em toda mulher, ela faz uma leve tristeza, que a gente chama de baby blues, tá? Isso é normal, né? Às vezes é aquele choque de realidade até, né? O paciente pensa, meu Deus, minha vida mudou. E agora? Nunca mais vai ser igual, né? Então aquela coisa assim, que eu faço agora, né? Isso aí é normal, é o baby blues. E existe um período disso, doutor? Médio ou não? Eu lembro que com a mãe do John foi... porque eu não tenho tempo mais pra nada, porque, né? Começa por aí, eu acho, né? Eu não consigo me arrumar, porque ele me demanda toda hora, todo dia, em duas horas, enfim. Isso. Né? Então, talvez comece por aí, começa por dentro aí da cabeça. E aí, se ficar nesse nível, né, de só aquela dificuldade, aquela dificuldade de adaptação para uma situação nova. Okay. Isso está dentro do normal. Quando passa disso, aí a gente já começa a pensar em depressão pós-parto,
né? Que aí é quando aquela paciente que chora muito, que não Tem mais vontade de fazer as coisas? Não tem mais vontade de fazer as coisas, não aceita bem o bebê, né? Então, aí a depressão pós-parto ela pode ser bem grave, né? E dura às vezes mais de ano. Dura. Ela pode surgir até 2 anos depois do parto. Surgir. Uau. Né? Então, a gente tem que sempre, né? Dar Tem que acompanhar. Perguntadinha, como é que tá, tal. E aí uma coisa que é bem interessante que eu sempre comento é que é a questão da amamentação. A amamentação é uma coisa, né? Leite materno e tal, isso é ótimo, não tem nada, né? Não tem como a gente falar alguma coisa contra. Só que se criou por conta disso, né? Só traz benefícios, né? Tá, é bom para o bebê e tudo mais. A campanha foi tão intensa em estimular a amamentação que eu acho que eles perderam a mão. Passou a meio que a ter um tom de obrigação, né? E a gente sabe que nem toda mãe... Eu acho a ideia da campanha é muito interessante para estimular, para orientar, né? Olha, é melhor para o neném, tal, é mais natural, e estimula. Mas muitas vezes da forma como ela é levada, ela acaba que obrigando a mãe, né? De forma até subconsciente, assim, né? Se eu não amamentar, eu não sou uma boa mãe, se eu não quiser amamentar. E essa é uma das grandes causas de depressão pós-parto. Porque nem toda mãe consegue amamentar. Então ela vai colocar o bebê para mamar, vai machucar o mamilo ali, o bico do seio, às vezes fica muito machucado. Dói demais. E o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de autopreservação, né? Então sempre que você faz alguma coisa que te causa dor ou desconforto, o cérebro começa a criar maneiras de evitar que você faça aquilo, né? Então ele começa, sei lá, toda vez que eu vou jogar futebol, eu me machuco, eu sinto dor. Vai chegar uma hora que você vai começar, eu nem gosto tanto mais de futebol assim. Entendi. Sabe? O teu cérebro ele começa a mudar teus interesses, para evitar a situação de risco, né? Querer ver como uma situação de risco. E aí a mãe vai lá tentar amamentar, machucou lá o bico do seio, ou doeu para amamentar, ou o neném não tá, mama e continua chorando porque está com fome. O cérebro começa a criar uma rejeição, né? Ela começa a enxergar o bebê como a causa da dor. E o cérebro começa a criar uma rejeição. E aí o que acontece na cabeça dessa mãe? Ela pensa, eu sou um monstro, eu não amo meu filho, eu não quero estar junto do meu neném, né? E aí, com aquele turbilhão de hormônio que está acontecendo ali, é depressão na certa, né? Então, o incentivo à amamentação, eu vejo que é muito positivo, muito legal, mas muitas vezes aprisiona a mulher num caminho que ela se sente obrigada a fazer. E não é assim, né? Então, às vezes eu tenho que falar para esses pacientes, olha, já tive paciente assim, meu neném não para de chorar, tá chorando, e não está ganhando peso. Já tentou dar um complemento, né? E aí o casal às vezes fica assim, mas será? O pediatra não falou? Tenta dar um complemento aqui, né? E, às vezes, aí daqui a pouco eles voltam lá assim, a gente tá dando complemento, tá ganhando peso, tá mamando, tá dormindo. No nosso caso foi como? Machucado, mamilo. Então não dava para tomar banho. Sim. A água do chuveiro batia, não, pelo amor de Deus. Empedrado. Sim, porque aí não consegue... Aí tinha que fazer compressa com água gelada, certo? Isso, correto. Então, com pano antes, todo um procedimento. Aí durante o dia vazava, então tinha todo um outro procedimento para cuidar e reter ali, para não manchar todas as roupas. E foi um longo período, até que
talvez obrigação, etc. Pegou e foi. Só que aí foi um ano, acredito 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses de amamentação. Foi um longo período. E aí de 2 em 2 horas, inclusive à noite. Então o sono não era legal. Sim. Compromissos não era legal. E vários amigos que estavam com mamadeira e complemento, etc. E conseguiu dormir, tinha uma qualidade de vida super boa, a criança super saudável também. Não que o nosso filho não fosse, não é. Sim. Mas, né? Em comparação... É muito mais estressante. É muito mais estressante. Nossa Senhora. É assim, não quero de maneira nenhuma desestimular, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Ó, tá funcionando assim? Ótimo, mantém, né? Deixa só no peito o tempo que for. Ó, tá difícil pro casal, não tá legal, né? Uma criança que chora a cada 2 horas, assim, é normal no recém-nascido, logo que nasce, né? Que ele mame a cada 3 horas, mais ou menos, porque o estômago dele é muito pequenininho. Mas, depois de um tempo, isso já não é mais normal, né? Então, chora a cada 2 horas? Cara, tem algum problema aí, né? Provavelmente era fome. Né? Então, às vezes não estava saindo de quantidade suficiente. No meu caso, como eu tinha que, trabalhar super cedo, viajar e tudo mais, eu saí da cama e botei o meu filho no meu lugar para ela simplesmente virar pro lado, dar de mamar e dormir de volta ela também, e eu continuar o meu sono. Então eu tive que dormir no sofá por um bom tempo. E porque, deixar ele dormir no quarto dele, eu tinha que levantar, frio, etc. Não, fica ali. E botar o berço encostado na cama, no nosso caso, a gente preferiu também não. Porque, eu ia me acordar também, ia comprometer o meu dia. Sim. Então ela conseguia se virar super bem com o John dormindo do lado no meu lugar, e foi assim. Cada um vai se adaptando, né? Não tem certo e errado, exige adaptações do casal. Né? E é um período em que normalmente o casal, a instituição, casal, homem e mulher, ela fica um pouquinho distante mesmo, né? Então, isso é natural, é até hormonal isso, tá? A prolactina, que é o hormônio que é secretado numa glândula que a gente tem no cérebro ali, que é a hipófise. A prolactina é o hormônio que estimula a produção de leite, né? Então, quando a mulher está amamentando, ela está com a prolactina alta. A prolactina elevada, ela diminui a libido, né? Então, a mulher fica com a vagina mais seca, ela praticamente não tem libido, dificulta a ovulação, né? É um anticoncepcional que a natureza criou. Entendi. Olha só. E o homem também, por outros mecanismos, também tem uma diminuição da libido nesse período. E é normal que o casal dê uma esfriada mesmo, né? Por um período, né? Por um tempo. Depois... Para suportar essa depressão pós-parto, se for, você encaminha a psicologia? Como é que é? Casos mais graves, normalmente a gente encaminha para psicólogo e para psicoterapia, né? Então, a gente tem a psicóloga lá na clínica, que ela é especialista em saúde feminina, né? Então a gente acaba encaminhando para ela. Ou casos mais sérios que precisem de medicamento, de acompanhamento com medicamento, daí psiquiatra, né? Que é a Lu Rotterman. A Lu é psicóloga. Tá. Para ela que a gente encaminha daí. Bacana. Então o paciente começa uma psicoterapia ali, começa às vezes o tratamento com antidepressivos ali, né? A depressão pós-parto, se bem tratada, assim, bem identificada, né? É importante identificar ela mais no início. Ela resolve relativamente rápido, assim, não é um... Vamos falar um pouco mais agora da MedInfuse. Você falou que é uma franquia, isso é uma franquia de fora, você trouxe... Como é que é isso? Explica um pouco mais esse negócio. Na minha visão, acho que você estava simplesmente com o teu público cliente feminino, porque com obstetrícia e ginecologia, e precisava crescer teu business. O que eu vou fazer? Vou evoluir, que também vou ajudar as minhas pacientes, e também posso ir para um mercado masculino. Foi mais ou menos isso aí? Mais ou menos isso. Olha aí, tô ligado. Então. Bacana essa visão. A MedInfuse eu conheci, a matriz é do Paraná, Pato Branco, tá? É a unidade inicial deles lá. Mas hoje eles já têm
Tem várias, tem no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, acho que Rio de Janeiro, tem assim, várias unidades. Aqui em Santa Catarina a gente tem aqui, em Blumenau e em Chapecó. Abriu agora recentemente. Eu conheci a Medifuse, eu fui no Congresso de Hormonologia, né, que é um congresso que justamente trata dessa área que eu gosto muito, que é a área de tratamentos hormonais e tudo mais. E aí lá eu conheci a franquia, me interessei pelo que eles ofereceram assim como tratamento, né? Protocolos, provavelmente. Exatamente. Né? Então, eu falei, interessante. Aí pensei aqui na região, falei, não tinha nenhuma aqui na região também, então eu falei, vamos embora, vamos fazer. E é mais para a área de performance, como é que é? Porque eu vejo muito que, no meu caso, eu faço também, e para mim funciona muito com performance. Eu viajo pra caramba, durmo tarde, acordo cedo e assim, sequência. E também uma ideia de rejuvenescimento, assim, tu se sente mais ativo, exatamente, jovem, sei lá, com vontade, tipo, mesmo, pô, tem que acordar de manhã frio pra caramba, tem que treinar, mas depois que vai, cara, tu vai até meia-noite, entendeu? E o outro dia de novo, eu tô acordando antes do despertador já, inclusive, tipo assim, 5 minutos antes. Não é uma hora antes, entende? Isso é muito bom. Foi muito bom. Então, tô nesse ritmo. Claro que eu faço acompanhamento também. Já fiz a cada 2, 3 meses, agora tô fazendo a cada 6. Porque eu acredito que tá tudo dentro. Mas fala um pouco mais dessa parte de performance, assim, que eu acho que é bem interessante pro momento atual do ser humano, assim, acho que a gente tá vivendo. Isso foi uma das coisas que me interessou em trazer a franquia para cá. Porque eu acho que se fizer uma pesquisa em todos os consultórios ali, aqui em Rio do Sul, a queixa mais comum que a gente tem é cansaço, falta de energia, baixa libido, né? Isso em quase todos os pacientes a gente encontra pelo menos uma dessas 3 queixas. Masculinos ou femininos? Masculino ou feminino. Ok. Né? Então, acho que vem de uma sobrecarga de trabalho, responsabilidades do dia a dia, enfim, e principalmente pela nossa alimentação. Nossa alimentação está muito ruim, ela está muito pobre em vitaminas, em aminoácidos, é muita comida processada, e isso as pessoas não percebem, mas isso altera muita coisa no nosso metabolismo, né, no funcionamento do nosso organismo, e que se reflete justamente com esse tipo de queixa, né? Não tem mais energia. Aí você vai ver, testosterona está baixa, vitamina B12 está baixa, vitamina D está baixa. Então, é muito comum a gente pegar isso, né? O nosso carro-chefe, hoje, acaba sendo emagrecimento, né? Porque o público feminino ainda é 90% do nosso público, e o interesse delas no emagrecimento é muito grande, então a gente trouxe a tirzepatida aqui para Rio do Sul antes de todo mundo, né? Foi a primeira clínica que ofereceu a tirzepatida. O que é isso? Só a tirzepatida é a substância do Mounjaro. Ah, tá. Do Mounjaro. E ela é injetável? É injetável. Né? Tá. E aí, então assim, nosso carro-chefe hoje ainda é emagrecimento, mas a performance vem em segundo lugar. Né? A gente tem algumas atletas ali de fisiculturismo, atletas de outras modalidades de luta, outras modalidades que acabam fazendo tratamento ali. E melhora muito, assim, né? E o bacana é que, assim, são substâncias que você vai fazer ali na terapia injetável que a gente deveria estar recebendo da alimentação, né? Então, são vitaminas, aminoácidos, alguns fitoterápicos que ajudam também, né? Potencializam ali o funcionamento da parte muscular, tudo isso aí. Realmente dá bastante energia e o legal é a tua a capacidade, aumenta a tua resistência ao exercício, né? Então, assim, você consegue fazer uma atividade mais intensa ou aumentar a tua carga
e se sentir bem no dia seguinte, sem estar, né, dolorido, cansado, nada assim. E eu acho que o grande... Nem tô falando de ser um atleta ou ser um alta performance de academia, exercício. Tô falando de qualidade de vida. Sim. Né? No final do dia é isso, porque, cara, tem que tocar uma empresa, depois tem que gravar um podcast, depois família, né? Tem filho, tem... Ou não, começa pelo filho e família de manhã, de madrugada, e depois vai pra empresa, depois volta pra cá, depois volta. Então, tem essa rotina super acelerada e o nosso mundo hoje é muita informação, todo dia coisa nova, tua cabeça sempre acelerada e me ajudou demais, sabe? Então, acho bem massa isso. E o que tu vê de tecnologia pra isso, assim, sabe? Que tu consiga, sei lá, tô enxergando de futuro, já ouvi falar de cápsula do tempo, essas coisas assim, tu chegou a dar uma olhada de... acho que alguns tipos de gás de rejuvenescimento nessas cápsulas que eles usam. Eu sei lá, eu vejo muitas notícias de fora, sabe? Elon Musk investindo nisso, os caras da Amazon investindo nisso, sabe? O Jeff Bezos, enfim. Então, é umas coisas assim que, cara, porra, quer viver mais de 100 anos, mais de 120 anos, entende? Eles estão olhando para isso. Com certeza, né? Bom, a gente tá no Brasil, né? Então, sim. A Anvisa é meio pré-histórica, assim, né? E a Anvisa demora muito para liberar alguma substância, mesmo substância que já tem liberação no FDA lá nos Estados Unidos, ou liberação para comercialização na Europa, chega aqui, eles refazem todos os estudos. Então, assim, aqui a gente está sempre muito atrás, né? Então, aqui a gente não tem nada ainda desse tipo disponível. O que se tem é justamente assim, baseado em trabalhos científicos, você tem, por exemplo, o uso de algumas substâncias que são antioxidantes, potentes, né? O gás que eu falei, acho que é ozônio, agora que eu vi na cabeça. Ozônio, né? Até existe ozônio, a gente não faz ali no consultório, ozonioterapia, que foi, por muito tempo, foi proscrita na medicina, né? O CFM não reconhecia, e se eu não me engano agora passou a reconhecer, não tenho certeza, mas a gente não tem ali na clínica. Câmeras hiperbáricas também ajudam bastante, né? Isso aí. Câmeras de alta concentração de oxigênio, que são excelentes para processo de cicatrização, por exemplo, né? Pessoa queimada, tá? Então ajuda muito, e tem essa vantagem também de melhorar ali a questão de pele, né? Envelhecimento e tudo mais. Mas o que a gente tem ali à disposição são por exemplo, substâncias que são antioxidantes, que são anti-envelhecimento, e aí como você vai fazendo de forma injetável ali, a absorção é muito mais rápida, muito melhor, você tem uma ação melhor também na pele, né? Não só na pele, no teu corpo como um todo, né? Então, articulações melhoram, memória, tudo isso aí acaba... Unha, cabelo, que você falou, cabelo, né? A gente tem um protocolo de cabelo, pele e unha, que as mulheres adoram também, porque ele não só diminui a queda, como ele estimula o crescimento, né? Então... Muito interessante, muito interessante. Eu acho que isso sempre está mudando também, né, doutor? Assim, a medicina ela vai evoluindo. Eu acho que a pandemia foi um acelerômetro para isso também, né? Foi. Veio muita coisa, inclusive agora eu lembrei do ozônio também, o cara lá acho que foi de Itajaí que falou do ozônio, não foi? Para injetar o ozônio. Enfim, E agora, assim, olhando para todo esse cenário, doutor, o que tu enxerga de... que a população deveria olhar, assim, ou as pessoas que queiram melhorar a qualidade de vida, que caminho, por onde começar, né? Pela alimentação. Acho que, assim, eu sempre falo lá no consultório que é um tripé, né? Sono, atividade física e alimentação, tá? Os pacientes que passam comigo lá, tanto para emagrecimento quanto para performance, eles vão perceber que eu sempre pergunto: como é que está teu sono? Como é que está fazendo atividade física? Como é que está a tua atividade física e alimentação? Porque não dá para pensar em qualidade de vida sem ter um bom sono, uma boa alimentação e movimentar o corpo, né? Fazer alguma atividade física, porque se você ficar sedentário também não resolve nada, né? Então, quando a gente fala em atividade física, as pessoas automaticamente
pensam que a gente está falando em academia, né? A musculação, ela é o melhor exercício que a gente tem hoje, né? Tanto para mulheres na menopausa, porque ela, como é um exercício de carga, né? Exercício de força, essa força que ela faz no exercício sinaliza para o corpo dela que ela precisa manter os ossos mais fortes. Então a musculação é um grande protetor da mulher em relação à osteoporose, né? A gente tem na velhice, né, pessoa com mais de 60 anos ali, 65 anos, você tem uma perda muito grande de massa muscular, né? O idoso sem fazer atividade física, a gente chama de sarcopenia, né? Ele perde muito músculo, que é aquele idoso clássico. Se você for imaginar uma pessoa muito velhinha, você vai pensar um velhinho, né, com a postura mais arqueada, com dificuldade de caminhar, com dificuldade para levantar da cadeira. Isso tudo acontece por falta de músculo, por sarcopenia, né? E a musculação previne isso, né? Como você está estimulando o tempo todo o crescimento muscular, você perde muito menos músculo do que perderia normalmente sem fazer atividade física. Para emagrecimento, a musculação é excelente também, principalmente para gordura visceral, que a gordura está dentro da barriga, fica a barriguinha de chope. Então, como exercício, é excelente. Só que quando a gente fala atividade física, não é só sobre isso, né? Uma caminhada, se você tiver disciplina para fazer pelo menos 3, 4 vezes na semana, já é o suficiente, né? Tem até um estudo que eu vi uns meses atrás comparando caminhada e corrida para emagrecimento, né? E a conclusão que eles chegaram é que a corrida e a caminhada, dependendo da intensidade, se for parecido a intensidade, né? Por exemplo, uma caminhada mais acelerada por um determinado tempo que queime um número X de calorias. E a corrida por um determinado tempo que queime o mesmo número X de calorias. Não faz diferença para o emagrecimento. Você pode caminhar ao invés de correr. Né? Então a pessoa pensa, mas correr eu não consigo, eu sinto dor, dói o pé, dói a canela, não sei o quê. Caminha. Né? O único problema da caminhada é que as pessoas confundem com passear. Né? Você fala, vamos caminhar? Ela vai passar ali pelo centro olhando as vitrines, conversando com quem está caminhando junto. Isso não é... Né? Você está andando, mas você não está fazendo uma caminhada com atividade física. Caminhada de atividade física eu sempre falo, é o passo do office boy. Sabe? Pessoa andando rapidinho ali, quase trotando. Isso é uma caminhada. Né? Se você estiver com alguém do lado, você não, tem que estar caminhando numa velocidade que fica ruim de conversar. Aí tá certo. Né? Então, mas eu não gosto também. Natação, né? Você tem outras atividades. Hidroginástica. O importante é que você mantenha teu corpo ativo. Né? O sono é importantíssimo, você dormir bem. Se você não dorme bem, você contou a tua experiência aí com o bebê, com o teu filho. Então, se você não dorme bem, você não rende. No dia seguinte, a memória começa a ficar ruim, paciência começa a ficar ruim, estresse, tolerância, fica mais deprimido também. Então, uma coisa vai levando a outra, né? E a alimentação, a nossa alimentação, ela deveria ser o mais natural possível, tá? Então, eu sempre chamo de uma dieta original, né? A dieta dos nossos ancestrais lá. Quando o ser humano surgiu na Terra e começou o que fez o ser humano evoluir em termos de capacidade de inteligência, né? O tamanho do cérebro, foi o consumo de proteínas. E nós passamos milhares de anos evoluindo baseados nesse tipo de alimentação, rica em proteína, ou seja, principalmente carne, né? E complementando o ser humano quando surgiu, ele era caçador e coletor, né? Então, o que isso significava? Ele precisava caçar a comida dele ou coletar o que tinha, né? Então, você estava lá caminhando pela África lá, ele não achava uma plantação de trigo, uma plantação de milho para comer.
né? Ele achava um ou outro pezinho de frutinha, né? Às vezes uma raiz que ele sabia que dava para comer, e o resto era carne. Então a nossa alimentação mais natural possível deveria ser principalmente baseada em proteínas, né? Com alguns complementos, né? De raízes ali, batata, né? Aipim e tal, e uma fruta ou outra. Nem a salada, os nutricionistas vão me matar, mas nem salada não é necessário. É que se você for comparar o sistema digestivo dos grandes primatas, a gente tem 3 grandes primatas, 3 ou 4. Gorila, chimpanzé, orangotango e homem, né? Esses são os grandes primatas da natureza. Nós somos todos parentes. Só que se você for comparar, todos são onívoros, que significa que a gente come tanto planta quanto proteínas, né? Então, os 4 comem animais e comem plantas. Só que se você for comparar o sistema digestivo dos 4, o nosso único que é diferente. O sistema digestivo do gorila, do orangotango e do chimpanzé, eles têm um intestino grosso muito maior e um intestino delgado menor. Por quê? Porque a alimentação deles é mais baseada em plantas, né? O homem perdeu essa capacidade de comer e digerir plantas. O gorila é enorme, você vê, né? Ele come muito pouca proteína, né? Como é que ele fica tão forte? É porque o intestino dele é tão grosso, o intestino dele grosso é tão longo, que ele tem capacidade de digestão dos vegetais, das fibras. E aí ele tira aminoácidos dessas fibras, que ele digere, como a gente tira da carne, né? Uau. E o nosso intestino grosso ele é muito curtinho. Nosso intestino delgado é longo justamente por conta disso, para absorver melhor as proteínas, né, os aminoácidos e as vitaminas. O intestino grosso, que seria para digestão de fibras e vegetais, é muito curtinho, não serve. A gente não digere bem as fibras, né? Então, aí o pessoal fala assim, tem que comer fibra para o intestino funcionar bem. Realmente, você está comendo um negócio que vai fazer um volume, né? Se você quer ter um reloginho, ok, né? Mas em termos nutricionais, uma alimentação mais baseada em proteínas, né? Com complemento de raízes, legumes, vegetais ali, complemento. Funciona muito melhor. E aí você vai falar, mas daí o intestino não vai funcionar tão bem. Ele vai, só que leva um tempo para adaptar, né? Porque você precisa mudar toda a tua flora intestinal, inclusive. Tá? E aí, depois de um tempo, volta a funcionar normalmente. Quando você passa para uma alimentação assim, você tem muito menos processos inflamatórios. Quem tem doença autoimune melhora bastante, tá? Tem um trabalho de neurologia que mostra que a dieta cetogênica ela tem uma grande melhora para pacientes que têm epilepsia. Uau. Então, pacientes com epilepsia, eles pegaram um grupo de pacientes com epilepsia e deram dieta cetogênica, só carne e gordura, né? Nada de carboidrato. Esses pacientes melhoraram, diminuiu o número de crises, diminuiu a intensidade das crises. Então, para você ver até onde vai a influência do alimento, e a gente não tem essa percepção, né? A gente acha que comer uma bolacha recheada ali no café da tarde não vai te trazer nenhum problema, e traz muito problema. A gente sempre tem uma frase que é você é o que você come, sei lá. Isso. Né? Então, influencia demais no dia a dia, na performance, no corpo, mente. Sim. Interessante esse tripé, bem posto. Bem legal. Rapidinho, para a gente conhecer um pouco mais do doutor, hobby, o que você gosta de fazer fora do trabalho, porque a gente falou só de trabalho aqui, né? Acordamos trabalhando, clínica e desenvolvendo e atendendo, ou não? Acorda às 6 horas, já vai para a clínica, para o consultório e hospital. Como é que é a rotina? Tem hobby aí no meio, família, tudo mais? Eu faço musculação, o meu hobby é esse, né? Tá. Eu gosto, eu sempre falo, não consigo começar meu dia se eu não for treinar, assim, às vezes acontece, né? Dou um plantão, saio muito cansado do plantão, não estou bem e tal. Às vezes acontece de faltar, mas é raro. E geralmente quando acontece, meu dia não é igual, né? Então, meu hobby é isso. Eu gosto muito de treinar ali, né? Isso é um tempinho que me ajuda a pensar
no que eu tenho que fazer durante o dia ali e tal. Desestressa. E fora isso, ficar com a família. Gosto muito de ficar em casa com meus filhos, com a minha esposa. É por aí. Bacana. Viajar também, viaja bastante. Viajar. Curte Sempre bastante. bom, né? Bom, né? Aprendizado, sempre aprendizado. Eu sempre falo, viagem é aprendizado. Né? Cada horizonte novo que você conhece, né? Teu cérebro não volta pro tamanho que era, né? É bem isso. João, acho que já estamos batendo 1 hora, se não me engano. Olha como foi rápido. Ó, tô bem alinhado, viu? Doutor, alguma coisa que a gente deixou de falar que você gostaria de trazer, que a gente não passou aqui? Nossa, tem conteúdo para mais uns 2, 3 bate-papo agora. Bacana, mas tu tem plantão ainda, que eu sei, né? Tem. Olha aí, ó. Então, uma frase, ou um livro, um autor, alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal que nos assiste, que nos ouve, que tu acredita, algo que você acredita. Não vou lembrar agora. Não lembro de ninguém. Mas alguma coisa assim que o doutor queira passar pro pessoal, assim, sei lá, se cuidem nesse tripé, enfim. Então vamos lá. Que voltado a... Né, eu acredito que essa nossa última parte aqui ficou muito... Cara, segue esse protocolinho aqui, ó. Claro que dentro desse tripé tem muita coisa para trabalhar, né? Porque tua alimentação não tá certa, o que tem que fazer? N protocolos. Teu sono não tá bom. Tem que investigar profundamente, mas eu acho que... basicamente assim, eu diria para que cada um sente e analise o seu estilo de vida, né? E reveja realmente assim, a questão da alimentação, principalmente, é muito difícil a gente conseguir mudar por questão de comodidade, né? Você fala assim, mas eu tenho que fazer... Eu vou comer carne com batata e uns legumes. Mas eu não tenho tempo para fazer isso, né? Então eu prefiro comer uma lasanha congelada que tem aqui no... né? Então, a questão da alimentação eu acho que é o grande diferencial. É o que exige mais decisão de mudança. Né? A pessoa tem que pensar que... se ela se organizar, ela consegue melhorar a alimentação dela, sim. Não custa caro, às vezes fica até mais barato do que o industrializado. E ela tem que pensar que ela está investindo aquele tempo e aquele dinheiro na saúde dela. Né? Então, se ela continuar comendo industrializado, ultraprocessado, ela vai acabar, uma hora ou outra, tendo algum distúrbio hormonal, tendo um sobrepeso, uma obesidade, diabetes, hipertensão. E aí ela vai começar a gastar com remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, né? Então, assim, você tem, às vezes, que dar o primeiro passo, né? Tomar a decisão, falar, não, realmente eu... Primeiro reconhecer que come mal, né? Realmente eu estou comendo mal. Aí dá o primeiro passo de, não, então eu vou buscar aqui o que eu preciso fazer, o que eu preciso comer para se organizar, e a partir daí, a partir da alimentação, você automaticamente vai ter melhora no sono, né? E a partir dali, a partir do momento que você estiver se sentindo bem com a nova alimentação, com mais energia, você vai pensar, opa, acho que agora eu já consigo também fazer uma atividade física. Então começa pela alimentação, por aí. Perfeito, muito boa dica. Queria agradecer demais teu tempo, né, por ter aceito aí. Eu agradeço estar aqui. E tamo junto, obrigado. Teus contatos da clínica, ou Instagram, não sei como é que para te achar. Isso, vou deixar o Instagram da clínica, da MedInfuse. O da clínica é Clínica Marlos da Silveira, né? E o da MedInfuse é MedInfuse _Rio do Sul. Beleza. Vai estar por aqui também nos links, isso, né? Aí lá vai estar compartilhado. Já tem o link para o contato com a secretária e tudo mais. Tá bom. Muito obrigado mesmo, gratidão. Foi bastante aprendizado. Acho que vai ajudar uma galera aí a se encontrar e de repente evoluir na vida como pessoa, né? Como saúde, né? Num mundo que está cada vez mais olhando para essa área para trazer mais performance e qualidade de vida. Obrigado demais.
Obrigado a você. Gente, muito obrigado. Você nos encontra em contecast.com.br. Até a próxima. Valeu.